Muito bom dia e sejam todos muito bem-vindos ao programa Opinião Pública, primeira edição desta semana, num dia em que vamos abordar o impacto dos ataques armados que têm estado a acontecer em Cabo Delgado. Sabe-se que dezenas de pessoas já morreram desde o início destes ataques, nos finais, neste caso, desde finais de 2017. E para analisar este assunto, conto aqui com a presença de dois convidados, estão do meu lado direito, como tem sido a exposição aqui na mesa, Albino Forquilha, sociólogo e combatente, e está também Cídia Chisungu, que é ativista. Ela participa numa ação de mobilização, ou seja, de apoios para as vítimas destes ataques de Cabo Delgado. Esperamos também poder contar com a intervenção dos caros telespectadores através do número que vamos disponibilizar certamente daqui a 30 minutos. Abordamos uma vez mais este tema, tendo em conta que os ataques têm acontecido ainda naquela província, apesar dos esforços das autoridades para travar este fenómeno. E como tem sido de praxe, permita-me começar este programa com uma nota de reportagem para contextualizar os telespectadores e de seguida iniciaremos a análise. Em entrevista exclusiva à STV, o representante da União Europeia em Moçambique falou de tudo um pouco. Das relações bilaterais à atualidade moçambicana, António Sánchez Benedito Gaspar traçou boas perspectivas, porém manifestou preocupação com a situação em Cabo Delgado. Muito preocupante. Partilhamos esta enorme preocupação do povo moçambicano. Eu gostaria também de aproveitar esta ocasião para expressar um sentimento de solidariedade. As notícias praticamente cada dia chegam notícias de crimes horríveis, com uma enorme crueldade, uma violência cega, indiscriminada, e portanto não podemos senão expressar ou manifestar o nosso apoio e a nossa solidariedade. E porque a situação precisa urgentemente ser estancada, a União Europeia manifesta a disponibilidade para toda a ajuda que o país precisar. Tem posto à disposição do governo a possibilidade de acompanhar ou apoiar um estudo aprofundado sobre as causas, as manifestações e possíveis respostas ao fenómeno da violência em Cabo Delgado. Estamos a seguir de perto toda esta evolução. Sobre as chamadas dívidas ocultas que já levaram à suspensão do apoio ao orçamento, a União Europeia diz que os passos dados ao nível da justiça são encorajadores. O mais importante agora, na minha opinião, é que o assunto está já bem encaminhado, bem veiculado. A Procuradoria-Geral da República também apresentou todos estes casos e estas demandas, duas demandas agora de petições de pedidos de extradição do Sr. Chan. É a Justiça Sul-Africana que tem que decidir, e o governo moçambicano já deixou muito clara qual é a sua posição: deixar trabalhar os mecanismos judiciais, que são independentes, e aceitar esse resultado, e essa é a posição da União Europeia. Sobre o retorno do apoio europeu ao orçamento moçambicano, Gaspar diz que é uma possibilidade, mas para já ainda não está em cima da mesa. Muito bem, fica para trás desta matéria. Iniciamos já com o debate. Esperamos que os telespectadores estejam ligados a nós, tendo em conta que teremos a linha disponível o mais rápido possível. Dr. Albino Forquilha, obrigado por juntar-se aqui ao painel do programa Opinião Pública. Este assunto relacionado com os ataques em Cabo Delgado sempre vão suscitar muita atenção e muito debate, sobretudo tendo em conta a forma violenta que os moçambicanos têm sido vítimas destes insurgentes. Doutor, olhando para aquilo que é a situação, já lá se vão mais de 2 anos e há dezenas de pessoas que já perderam a vida, que avaliação faz daquilo que são os contornos destes ataques, tendo em conta a forma violenta que os moçambicanos são executados? Muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite, mas também cumprimentar a Síria, né? Exato. A dizer que nós estamos perante um problema bastante sério.
bastante séria, porque, em primeira mão, ataca o direito à vida. Portanto, temos tantos... Direito fundamental. Exato. Temos tantos moçambicanos que estão a perder as suas vidas e estão a deixar, portanto, muita gente enlutada. Em segundo lugar, é um problema essencial, fundamental para Moçambique, que também nos põe em causa a nossa paz, a nossa soberania, e temos um grupo de homens que tem estado insistidamente, não é, a atacar, ainda que se diga que não tenhamos claramente as motivações. Mas penso que, fazendo uma leitura atenta, nós temos primeiros ataques, se a memória não me falha, em princípio de outubro de 2017. Exato. Não é? E aqueles ataques foram, a maneira como foram perpetrados, premeditado, que significa que houve alguma planificação antecipada sobre os mesmos ataques. Eram ataques, ou foram ataques direcionados às forças de defesa e segurança, não é? A esquadra, e depois abrangeram também alguns civis. Quero dizer que este grupo, que até hoje continua a atacar, planificou primeiro, identificou os alvos e foi contra até força de defesa e segurança. Portanto, olhando para este ângulo, então nós podemos dizer que estamos perante um grupo com objetivos políticos claramente definidos. Ainda que sejam depois econômicos, podem ser religiosos, sociais, etc., mas é um objetivo político. A única coisa que faltou é que o grupo não identificou-se com, ou seja, este objetivo não foi explicitamente dito. Olha, nós atacamos porque estamos a reclamar isto. Mas eles começaram a atacar as forças de defesa e segurança. Estamos a atacar, portanto, o coração, ou seja, de uma soberania, de um país, de um Estado. Portanto, algo estava aí claro. Mas o outro aspecto que nos preocupa é que, pela intervenção das forças de defesa e segurança, conseguimos de alguma forma abafar esta forma de modus operandi, atacar as forças de defesa e segurança. E eles mudaram a estratégia. Portanto, foram para o campo, foram esquartejando as pessoas. Tornar-se mais violentos. Exato. Foram efetivamente destruindo as casas, queimando, quer dizer, criando uma espécie de um terror na sociedade. Reparando também para esta estratégia, é uma estratégia que tem sido sempre seguida por aqueles que têm motivações profundas, motivações de querer politicamente, se calhar, mudar alguma coisa, ou socialmente mudar alguma coisa, religiosamente, podemos dizer, não é? Porque, tendo gorado a possibilidade de confrontar diretamente as forças de defesa e segurança, eles foram para o outro coração que é de um Estado. Se nós começamos a esquartejar e matar as populações, nós criamos um descontentamento. Primeiro é a população que verifica que está indefesa, ou seja, não tem proteção do seu Estado, isso cria algum descontentamento, não é? O descontentamento onde que desagua? É que, para além de desacreditar no seu governo que deve te proteger, no seu Estado que deve te proteger, se essas situações forem cíclicas, então as pessoas aliam-se a esse grupo. Quero dizer que temos que perceber, se os grupos aparecem num bairro, numa aldeia e queimam e matam as pessoas, elas estão a dizer, ou o grupo está a dizer que essas pessoas são opositoras, estão ligadas ao Estado, ao governo, à Força de Defesa e Segurança. A única forma que poderá acontecer, se as coisas continuarem como estão a continuar e fazendo leitura daquilo que tem sido sempre estratégia de intervenções militares de rebeldes, não é? É que vão passar a ganhar aquelas aldeias mais recônditas que querem continuar nas suas machambas, desenvolver suas atividades, passarem, portanto, a aliar-se a estes grupos, para que não sejam mortas. Exatamente. E se essa estratégia pega, então temos um engrossamento de moçambicanos do lado daquele grupo. Não que queiram fazer isso, mas como forma de sobrevivência. Nós tivemos experiências de guerra que nos indicaram isso. Portanto, e pode ser que a leitura que faz um grupo como este é exatamente essa, de que, enfrentando as forças de defesa e segurança, não estamos preparados para os dominar.
mas as forças de segurança não estão espalhadas em todo o canto onde há um grupo de população. Então vamos começar a matar as pessoas para que se crie primeiro o descontentamento e depois, por medo, estejam do nosso lado e começamos a engrossar o nosso grupo para chegarmos ao ponto de que, olha, esta luta é dos moçambicanos. Portanto, existem muitos caminhos que podem nos levar para isso. Portanto, eu penso que estamos perante um problema sério, que tem que ser tratado de maneira séria. E eu tenho fé, acredito no que está a fazer, as forças de segurança estão a fazer em Cabo Delgado, ainda que seja insuficiente, porque continuamos a morrer, não é? Mas era preciso que se encontrasse todos os meios, mesmo que seja para nos concentrarmos na província e acamparmos em toda a província, para que de facto as populações se sintam que estão protegidas e esses incursores ou esses insurgentes não tenham, portanto, capacidade para continuar a planificar e atacar como estão a fazer. Obrigado, voltarei a ter-se em breve, Ilustre Forquilha. Cídia, obrigado também por juntar-se aqui à opinião pública, é a primeira vez que o faz. O que é que tem a dizer, qual é a sua opinião, aliás, sobre estes ataques que têm estado a acontecer em Cabo Delgado, como jovem, como ativista e também como moçambicano? Sim, muito obrigada. Aproveito igualmente para saudar o meu colega. Bom, a minha perspectiva vai ser mesmo como cidadã, como jovem e como ativista, porque desde que os ataques começaram em 2017, naquela altura, claro, o primeiro choque foi aquele por causa do local onde foi atacado, que naturalmente chamaria a atenção de qualquer pessoa. Mas depois, quando de fato a estratégia foi mudada, em que os cidadãos civis começaram a ser atacados, a atenção não foi mais a mesma. Continuou-se a partilhar nos órgãos de comunicação social, mas com pouca frequência. Nós acompanhávamos mais através das redes sociais, porque inclusive as imagens eram tão violentas e chocantes que eu não acredito que era possível, inclusive, de passar pela televisão. E mesmo agora, há poucos dias, nós recebemos imagens totalmente chocantes, mas fica pelas redes sociais. As televisões passam pouco. Passado alguns meses depois daquele ataque, nós notamos que talvez houve alguma tentativa de abafar e tentar mostrar que, de fato, a situação estava controlada. E foi o que aconteceu. Nós relaxamos, porque havia aquela de que, não, a situação está de fato controlada, mas quando o tempo vai passando, nós começamos a confrontar o que recebíamos através da televisão. A televisão passa tudo, mas não passa o que nós recebemos nas redes sociais. Então aqui há algum problema. Foi aí onde nós começamos a nos questionar, afinal de contas, o que é que está a acontecer com os nossos irmãos moçambicanos. Porque nós partimos do pressuposto, como jovens ativistas, que quando nós não dedicamos uma devida atenção a um determinado problema, ele pode passar despercebido. Às vezes existe algum tipo de ajuda que pode se prestar naquele momento, mas acabamos não prestando, porque não temos as informações necessárias. E foi este sentimento que foi nos guiando até os finais do ano passado, quando insistentemente as autoridades moçambicanas vinham partilhando que de fato estava tudo sob controle, que eram jovens desempregados, por exemplo, que atacavam. Mas quando nós olhamos para aquelas fotografias, não pode ser assim tão leve. Tem que existir alguma outra coisa maior que nós precisamos de ouvir, e não simplesmente que são simples pessoas, porque simples pessoas não fazem o que nós estamos a ver na província de... É violência demais. É violência demais. Há pessoas que falam, tentam assemelhar esta situação com o que aconteceu na Guerra dos 16 anos. Eu não faço a mínima ideia, ainda não existia naquela altura, mas o que eu vejo hoje, eu não sei se é algo que nós, como moçambicanos, podemos achar que, ok, deixa acontecer e as coisas podem melhorar. Já vamos para mais de 500 dias, as pessoas continuam a ser brutalmente atacadas. E o maior problema de tudo isto não é só os ataques, mas é o local onde os próprios ataques estão a acontecer. Porque enquanto as pessoas continuam a ser mortas, decapitadas, esquartejadas, ainda continua a exploração dos recursos como se nada estivesse a acontecer. Nós vemos, do outro lado, as notícias, os rubis estão a ser vendidos a milhões de dinheiro, mas a nossa gente está a ser morta. E nós começamos a nos questionar, é mesmo espaço, realidades completamente diferentes. Então, como jovens que desejam um país melhor do que têm,
não poderíamos olhar isto com bons olhos, porque nós acreditamos que, por exemplo, as receitas com os recursos naturais daqui a alguns anos podem de fato trazer algum ganho aos moçambicanos, mas nós não queremos neste momento que seja o único foco, porque existe uma coisa que é muito mais importante, que é a vida dos cidadãos moçambicanos. Eles precisam se sentir seguros dentro do seu próprio país, e foi assim como nós acabamos começando algumas outras ações que penso que iremos conversar adiante. Dr. Forquilha, como é que olha para a forma como as autoridades têm estado a lidar com este caso, gerir este barulho desde o início, tendo em conta alguns pontos aqui focados pela CIDEM? Houve aqui transmissão com a ideia de que estes ataques estão a ser controlados, de tal forma que algumas rádios e as imagens acabam aparecendo via redes sociais, informações surgem por parte de algumas pessoas, alguns agentes das Forças de Defesa e Segurança, que acabam alertando um e outro amigo que a situação está. Sim, eu penso que é uma gestão de alguma forma distorcida do assunto, do problema, porque eu posso perceber que o Estado moçambicano, os gestores do Estado moçambicano, querem transmitir, por um lado, digamos, uma capacidade de controle do assunto que seja aquela que afete as comunidades ou os moçambicanos de maneira a perceberem que o assunto está sendo diminuído, está sendo controlado, a situação está não sei quanto. E seria bom que assim fosse, se de fato estivesse assim a acontecer, não é? Mas queremos tentar tapar esse assunto, fazer com que as pessoas não se apercebam o que está-se a viver em Cabo Delgado. Nós começamos a ter, se calhar, a alimentar muito mais a própria guerra, porque toda pessoa que perceber que tem um familiar que perde a vida lá e esta informação não é tratada devidamente, nós não vamos conseguir depois controlar o bem que estamos a fazer naquela zona para esta família diretamente afetada. Portanto, penso que o processo de querer desafetar psicologicamente as pessoas, de que estamos perante uma guerra incontrolada, não é? Não pode ser gerida tapando as informações que estão a acontecer. Não pode, porque na verdade em Cabo Delgado estão a aparecer, até graças a essas redes sociais, imagens bastante chocantes. Imagens que transmitem de facto a ideia de que estes que assim estão a fazer estão de tal forma nervosos, ainda que não digam o porquê, não é? Mas querem de facto atingir o Estado moçambicano. E eu continuo a insistir nisso. Querem de facto atingir o Estado moçambicano para que de alguma forma reveja alguma situação, que não sei de facto qual é. Portanto, penso que não podemos gerir o assunto desta forma, querendo se calhar tapar, querendo impedir que a comunicação social transmita aos moçambicanos o que está a acontecer. Se temos hoje, por exemplo, um grupo de jovens que procura solidarizar-se com as pessoas de maneira física, contribuindo com algo, porque devem ter informação, porque têm informação. Se temos hoje em dia a União Europeia a dizer o que está a dizer, nunca esteve lá no terreno, mas tendo informação, podemos ter apoio que precisamos para que consigamos. Tendo mais informação sobre o que está a acontecer, há mais opinião pública que pode trazer solução ao problema. Portanto, penso que queremos tentar gerir o assunto de uma forma muito arcaica, em que as ações militares eram um segredo e não se podia, mesmo que estivessem a morrer as pessoas. Se existe hoje em dia, por exemplo, a Cruz Vermelha de Moçambique, só pode intervir em situações em que tem informação do que está a acontecer. Portanto, penso que aí estaremos a gerir mal o problema. O Estado moçambicano precisa de qualquer apoio para esta situação. Ainda que não possamos apelar agora à comunidade internacional, não sei o quê, porque eu também acredito ainda que há capacidades internas de controlar o assunto. Mas quanto mais tempo se levar as pessoas a morrerem todos os dias, ou todas as semanas, todos os meses, transmite logo uma mensagem de incapacidade de solução do problema. Transmite. E quando se transmitir essa mensagem de forma doméstica e internacional, então
vamos aí começar a ter muitos outros problemas. E pode ser muito bem aproveitada por estes que estão a fazer, têm exatamente esse objetivo de medir até onde vai a capacidade do Estado moçambicano, de gerir o assunto. E parece que de 2017 para cá, ainda que estejamos a controlar algumas áreas, mas há áreas sempre os ataques continuam a se estender. Então, temos que encontrar uma outra forma de tratar o assunto de forma enérgica, por forma que aqueles mesmo que estão a movimentar os ataques não ganhem mais outros corpos pela fraqueza do Estado. Porque basta, como estou a dizer, basta haver grande fraqueza do lado do Estado, aqueles que procuram a sua proteção vão se aliar a qualquer um, porque querem a sua proteção. Porque se os insurgentes apareceram numa aldeia e logo encontrar jovens que vão ao lado deles, porque têm medo de morrer, são indefesos, então eles já não vão matar esses jovens. Vão engrossar as fileiras e continuam as incursões. Nós tivemos a luta dos 16 anos, também passou por situações dessas. Feliz ou infelizmente estive no mato também. Portanto, penso que é importante termos em conta isso. A população agora foge para as vilas, à procura da proteção do Estado. A população agora pode telefonar para quem está aí, venha nos socorrer. Esse apoio deve aparecer e se sentirem que de fato o Estado nos protege. Basta chegar o momento em que acham que não temos proteção segura, então aquele que aparecer à noite vai dizer, não me mata, porque eu sou o seu e eu estou contigo, também estou contra eles. Então, vão engrossar as fileiras e vamos ter já um problema generalizado no país. Sim. Cília, sente que os jovens estão mesmo a identificar-se ou a solidarizar-se com esta situação de Cabo Delgado? Tendo em conta, por essa questão, por sei que participam em vários eventos onde os jovens estão lá e está também vários grupos das redes sociais, olhando para esta situação dos ataques que têm acontecido. E coloco esta questão também tendo em conta aquelas situações em que há muitos moçambicanos, por exemplo, quando são situações que acontecem fora do país, comentam e mostram o seu lado solidário. Há esse espírito aqui por parte da nossa juventude em Moçambique? Estão mesmo agastados com esta situação ou consideram que é um problema que diz respeito a Cabo Delgado? Estão mais ocupados com o assunto do Manuel Chang, por exemplo? Bem, eu vou responder mesmo com base na minha própria experiência e no que tem estado a acontecer. Certamente que antes das nossas campanhas iniciarem, já existiam jovens que de fato faziam alguma coisa, mas eu, como não tenho registro, então eu não posso falar sobre isso. Claro que quando nós começamos, alguns já vinham se aproximando dizendo, na verdade nós também já estávamos a tentar fazer alguma coisa. Então, como jovens, nós começamos ano passado mesmo, já no final, depois de ouvirmos aqueles discursos, estamos um pouquinho agastados, nós vemos que não. É melhor nós começarmos uma campanha, inclusive nas redes sociais, porque na televisão não vai passar, porque algumas ainda são impedidas, proibidas de poderem passar esse tipo de conteúdo, porque se politizou demais o assunto de Cabo Delgado, quando na verdade não se deveria. Nós estamos perante uma situação em que os moçambicanos precisam estar juntos. A gente está precisando de ajuda. E não tem nada necessariamente a ver com política aqui. Tem a ver com vontade dos cidadãos quererem contribuir de alguma forma, já que nem todos podemos pegar armas ou algo do gênero. E pensamos, ok, pelas redes sociais nós vamos partilhando a informação. E foi só com um texto, e em menos de 24 horas nós tivemos mais de 6, 7 mil partilhas e notamos pelos comentários das pessoas. E as pessoas perguntavam, afinal, ainda acontece, nós perguntamos, se as pessoas estão a fazer essas perguntas, significa que elas então não sabem do que está a acontecer. Partilhamos segunda vez algumas imagens, claro, desfocadas, porque não poderiam ser no seu estado normal, porque aquilo não dá para ver mesmo, é de embrulhar o estômago. Quem vê aquelas imagens tem que ser muito forte para conseguir digerir alguma coisa depois de alguns minutos. E as pessoas continuaram chocadas. E foi já naquela altura que os jovens perguntavam-se, ok, vocês já partilharam conosco esta informação, o que mais nós podemos fazer pelos nossos irmãos em Cabo Delgado? E foi assim onde nós pensamos já em uma campanha para solidarizar pelas pessoas que ainda não foram atacadas e que esperamos que elas não sejam atacadas, mas também pelas pessoas que conseguiram sobreviver e encontram-se refugiadas em alguns distritos, como a Ilha do Ibo. Muito bem. Permita-me ir aqui a colocação da linha telefónica para ouvirmos os telespectadores, porque este é um assunto sensível. É um assunto que mexe com muitos moçambicanos e não só, aliás, porque
há também várias pessoas e várias entidades internacionais também a mostrarem preocupados com este cenário que está a acontecer, neste cenário que é registrado em Cabo Delgado, em alguns distritos que estão a sofrer ataques de homens armados que têm estado, além de causar óbitos, e a destruir também vários bens. Ataques que acontecem desde finais de 2017. Assim sendo, o número 84-125-7174 já está disponível no rodapé do seu televisor. O telespectador pode ligar e conjuntamente refletirmos em torno deste assunto. Queremos saber do telespectador qual é a leitura que faz destes ataques, mais de 2 anos depois dos mesmos terem iniciado e que já resultaram na morte de mais de 200 pessoas. E são ataques que, o que tudo indica, nos últimos dias têm sido cada vez mais violentos. Queremos saber também do telespectador como é que olha, aliás, para a forma como as autoridades estão a gerir esta situação. Há ou não, do ponto de vista do telespectador, capacidade por parte das autoridades para travarem definitivamente este problema? Enquanto não recebemos nenhum telefonema, vamos prosseguir aqui deste lado. Aliás, tem indicação que João Domingos, que nos liga de Chimoio, já está em linha. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia e obrigado por esta sua ligação. Ilustre o que é que tem a dizer. Obrigado. Como está? Estamos bem deste lado. Sou João. Peço que afine o volume do seu televisor. Exato. Para evitarmos aqui um retorno. Um eco, aliás. Exato. Ok. Exato. É para dizer o seguinte. A situação política militar em Cabo Delgado é um tanto que choca para toda a gente. Mas há coisas que nós mantemos, porque quando é uma situação política, há coisas que não podem criar-se. Aqui é um silêncio militar. Quando é um silêncio militar, temos que fazer. Não é porque senão vamos criar uma agitação e essa agitação pode fazer sofrer a toda a população. Cabo Delgado é uma província que já está assolada com muitos problemas. Agora, nós temos que ter calma, gente. Temos que ter muita calma com essa situação, porque a situação política militar é uma coisa que temos que entendermos. Não é uma coisa de brincadeira, não é como greve. Porque ali, controlar aquilo é a parte militar. Eu creio que as autoridades militares devem estar a trabalhar na base disto. E às vezes temos que cuidarmos de algumas bocas, porque há muita gente que sai a dizer porque por causa disso, por causa daquilo, porque o Estado moçambicano, porque não está em frente disso, não sei porque não estão a ver. Não é porque eles não estão a ver, porque têm de procurar acolher as informações, não é de um qualquer que pode deixar a entrar para poder. Nós sabemos, alguns fulanos já foram encontrados, já foram apanhos lá no Subacom. Nós temos que acreditar que é um trabalho que está a fazer no Ministério da Defesa ou no Ministério do Interior, que está a trabalhar. Vamos ter muita calma. Vai haver solução. Nós temos que a confiança que Moçambique vai estar em paz definitivo. Vamos ter a paz. Mas temos que ter muita calma e paciência por causa dessa situação. Porque não é uma situação de brincadeira. É uma situação que pode abranger, porque neste momento estamos a pensar que talvez só está a assolar Maputo, aliás, Cabo Delgado. Mas essa situação pode vir, mesmo no sul, mesmo no norte, no centro, pode vir a abranger, porque não sabemos onde os fulanos estão a espalhar. Agora, quando formos a darmos informações, porque opiniões deixam daquela maneira e acabamos pondo a próprias autoridades sem saber o que devem fazer, porque a opinião é única. O Estado está a controlar o assunto. Não sou por causa disso, mas aquilo, mas é uma verdade. Nós temos que vermos também, porque há palavras, às vezes, acabam tirando aquilo que é o mérito do Estado, que é o trabalho que o Estado está a fazer. Porque não é porque uma pequena coisa, porque o Estado é porque não sei lá como. Não. Temos que ter muita calma. Como eu, também fui militar. Nós temos que termos calma com algumas coisas, porque não é fácil. Fui militar, fui da contra-inteligência militar, e temos que ter muita calma com essas coisas. Não é coisa de brincadeira. Não é porque alguém saiu, porque tem de falar por causa disso. Temos que ter muita calma. Cabo Delgado é um assunto muito sério.
Eu creio que alguns países que não estão dentro disto, mas eu posso dizer que podem estar ali por causa desse gás, ali, ou por causa do petróleo. É por causa disso. E nós não sabemos, porque alguns países mesmo estão em conexão com aquela situação. Só que nós não podemos dizer que por causa do país X, não, porque ainda não temos a verdade. Mas temos que ter muita calma, paciência com o governo e a área militar, temos que ter, porque eles estão a trabalhar para poderem ter a solução. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Sr. João, por esta sua intervenção. Esperamos que mais vezes possa juntar-se à opinião pública através deste mesmo contacto, que é o 84-125-7174, programa este que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11 às 12h30. Este é um programa que debate assuntos diversos que dizem respeito ao nosso país. E sendo este assunto de Cabo Delgado preocupante, decidimos trazer uma vez mais para refletirmos conjuntamente, tendo em conta que os ataques continuam a acontecer, apesar da presença das forças de defesa e segurança naquela província. Os atacantes, neste caso os rebeldes, tendem a contornar aquilo que são as ações de patrulha das forças de defesa e segurança. Há um anonimato que nos liga a partir de Gaza. Isto mostra que é um assunto que preocupa não só os residentes da província de Cabo Delgado. Seja muito bem-vindo, meu caro. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Ilustre, muita atenção. Peço que afine o volume do seu televisor. Bom dia. Sim, peço que afine o volume do seu televisor. Peço que afine o volume do seu televisor, escute apenas através do telemóvel. Sim, já assinei. Assim é que é. Podemos já estar a participar e o que é que tem a dizer sobre este assunto? Sim, eu queria responder a esse senhor que falou de Chimoio, a dizer que tenha calma. As pessoas estão a morrer em Cabo Delgado. Ok. Pessoas estão a morrer em Cabo Delgado. Ele aí está em Chimoio, numa... Estamos a ouvir. Sim. Ilustre, caro telespectador. Tenha calma, até quando? Em Cabo Delgado está cheio de militares, mas os insurgentes continuam lá e continuam a matar todos os dias. Esse calma até quando? Eu queria ouvir esse senhor, está a me ouvir, ligar e dizer que a calma... Muito obrigado, caro telespectador, por esta ligação. Vou pedir aos telespectadores que queiram interagir conosco que primeiro afinem o volume dos seus televisores para evitarmos qualquer interferência e garantiremos dessa forma uma melhor comunicação. E o número continua disponível, aguardamos por mais telespectadores, tendo em conta que este é um assunto que merece ser refletido por mais pessoas, a ser analisado por mais pessoas. Neste sentido que temos um número disponível, porque acreditamos que quanto mais pessoas refletirem em torno deste assunto, melhor para aquilo que é a qualidade do debate em torno do mesmo assunto. 84-125-71-74 continua disponível. Tivemos os dois telespectadores. Primeiro, o Sr. João, que nos ligou de Chimoio a defender a necessidade de muita calma em relação ao assunto de Cabo Delgado, a defender e acreditar, Sr. João, que as autoridades das Forças de Defesa e Segurança estão sim a trabalhar para a voltar à normalidade, sendo que um outro telespectador de Gaza ligou para protestar ou repudiar esta chamada de atenção, ou seja, para repudiar esta chamada à calma, Sr. João. Assim sendo, seguimos nós deste lado enquanto aguardamos. O Dr. Forquilha, um dos telespectadores, terá chamado para a necessidade dos moçambicanos serem calmos em relação a esta situação, acompanharem atentamente, mas permita, antes de terminar a questão, falar com alguém que fala a partir da província onde este caso está a acontecer, Cabo Delgado. Seja muito bem-vindo, caro telespectador.
Sim, bom dia. Muito bom dia e obrigado por esta ligação. Pelo menos agradecer, ainda que queira falar em anonimato, pelo menos sabermos exatamente de que parte de Cabo Delgado nos fala. Aqui fala Montepuez. Montepuez. Ilustre, qual é a sua opinião sobre este assunto que está a acontecer aí? A opinião que eu posso dizer é uma contestação, porque o governo não é capaz para poder identificar essas ações. Porque, em primeiro lugar, tem pessoas que são capturadas. Será que essas pessoas mesmo não dizem quem são os mandatários? Isso é verdade? Isso não. Já está quase, já estamos indo já para os 2 anos. 2 anos a pessoa já morreu. Agora, que solução? Quem vai trazer solução? Será que vamos esperar estrangeiros quando somos moçambicanos? Ou que talvez há uma coisa que está escondida dentro do assunto? Isso não pode ser assim. A população não dorme, não tem sossego. Já abandonou as casas, já estão só... Parece que mendigo já não pode fazer nada. Mesmo na costa não pode fazer nada, nenhuma atividade, só sentar, só esperar a morte. Agora isso não é normal. Isso. O governo devia mesmo intensificar esse assunto, levar a sério. Era isso que eu quero dizer. Obrigado. Muitíssimo obrigado, caro telespectador, por esta intervenção deste telespectador que nos ligou a partir de Montepuez, em Cabo Delgado. Esperamos ouvir outros telespectadores, até se possível, mesmo da província de Cabo Delgado, que nos possam contar qual é o verdadeiro cenário, o ambiente que se vive nestes dias naquela província, como é que tem sido o dia a dia dos cidadãos durante o período diurno e mesmo noturno. Continuamos deste lado enquanto esperamos por mais telespectadores e que acreditamos que vamos ter mais telefonemas, porque este é um assunto sensível que tem estado a suscitar muito debate, de fato, tendo em conta a violência que os moçambicanos têm, a violência, a forma brutal como os moçambicanos têm sido mortos. Doutor Forquilho, temos um país com uma autoridade, neste caso, temos um país que tem a sua capacidade, acredita-se, de resolver os seus problemas, olhando para o fato destes ataques estar a acontecer já há mais de 2 anos, desde 2017 até cá, e tendo em conta que temos lá a presença das forças de defesa e segurança com o serviço de inteligência, se calhar infiltrado em várias partes. É concebível que até essa altura ainda tenhamos situações desta natureza a acontecer. É inconcebível porque estamos a falar de 2 anos que os ataques ocorrem. E eu percebo alguns assuntos que o Estado moçambicano possa de facto ter já alguma informação substancial sobre as motivações do problema, não é? Mas que provavelmente não esteja a encontrar os meios de como efetivamente dialogar com o que estão a fazer, que estão a mandar. Bom, recentemente, se não é no mês passado... Doutor Forquilho, peço que tenha seu filho de pensamento. Sim, então. Pensamento, aliás, exatamente, aí tem a indicação que é um telespectador que já está em linha há bastante tempo, que nos liga a partir de Chibuto e na condição de anonimato. Seja muito bem-vindo. Sim, bom dia. Muito bom dia e obrigado por esta sua participação. Meu caro, o que é que tem a partilhar connosco? Sim, eu aqui, meus senhores, eu tenho uma observação aqui. Uau. A observação minha diz que esses Bangladesh, o governo Sagarista que estão, esses já quiseram se penetrar nesse nosso país. Vieram num sistema de querer fazer campanha enquanto vieram com outros motivos. É aquilo que está a provocar essas confusões todas de Banga, porque já vieram com os vícios sujos das terras deles. É aquilo que está a provocar esse assunto de terrorismo. São os asiáticos que vieram chatear a nós. Esses mulheres que vêm comprar castanhas, entram no nosso país, numa que vem comprar castanha, quando não. Eles vêm com outras ambições.
e vem provocar essa confusão toda. É a minha observação pessoal, como Lídio falar isso. Obrigado, Ilustre, por esta sua intervenção. Sim, doutor Forquilha, retomando o seu pensamento. Inconcebível, tendo em conta também os indicadores que nós temos na mesa. Okay. Quando estes ataques começaram, o Estado moçambicano fez a sua intervenção e alguns foram apreendidos, né? Desses que foram apreendidos, seguimos os trâmites legais, Okay. Foram julgados, temos indicações de haver alguns estrangeiros no assunto. Recentemente, se não é no dia 25 de fevereiro, desculpe, de janeiro, foram também presas algumas pessoas, 3 pessoas que se diziam que são ugandesas. Permita-me, doutor Forquilha, para atender este nosso último telespectador antes de um intervalo, que nos liga na condição de anonimato a partir aqui da capital do país. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Prado. Bom dia. Muito bom dia. Ilustre, vamos a isto. O que é que tem a partilhar conosco sobre este assunto, mais um assunto que suscita realmente muito debate? Exatamente. Obrigado mesmo pela oportunidade de agradecer esta vez, de facto, por dar esta oportunidade com o povo e poder contribuir e debater estes assuntos que, de facto, preocupam-nos todos como sindicatos. Parabéns ao painel, ao Dr. Forquilha, a senhora aí, o painel. Acabo de ligar mesmo a televisão agora, mas pelos espectadores que mais deram que estava esse debate. A minha preocupação, primeiro, eu queria juntar-me aquelas outras obrigações que tem Cabo Delgado também em Moçambique. Eu acho que é a hora dos políticos, o nosso governo, assumir a sua responsabilidade, tal como está sustentado. É uma vergonha o que está a acontecer, o que nos aparece aqui é que o nosso Estado talvez não tenha controle do seu próprio território. O comandante-geral da polícia pareceu afirmar categoricamente que haviam encontrado cabecilha desses ataques, que eram o André Nicole, o falecido sul-africano. Com certeza, que é mais uma vergonha diplomática e política que nos envergonha. O que de facto levou a polícia a prender André como o principal logístico, da logística a esse indivíduo. Quais são as provas materiais que a polícia apresenta aos deputados que de facto nos convença que este indivíduo de facto é ele ou era o suposto líder? Outro aspecto, o que levou com os ataques em Cabo Delgado continuasse mesmo depois da prisão do homem que dava logística a supostamente esse sabemos que tudo bem, que não é só um indivíduo que comanda lá, mas o que concreto a polícia fez? O Ministério Público em Cabo Delgado sempre apareceu também a falar desse assunto. O que diz os moçambicanos que nós perdemos um cidadão estrangeiro, não é? Legalmente conhecida como residente do país, e este indivíduo hoje morreu nas mãos das autoridades, que era supostamente ter sido a liberdade condicional cujas pessoas podem pagar a caução. E não aconteceu. O que de facto está a acontecer em Cabo Delgado? Entre os militares, a justiça e a polícia. Porque eu, como cidadão, agora, se tivessem perceber de quem é a responsabilidade de prender um cidadão, seja ela nacional ou estrangeira, e de quem é a responsabilidade de julgar e estar sob controle desse indivíduo, porque foi preso pela polícia, e depois a justiça concedeu a liberdade provisória, e depois os mesmos militares responderam ao cidadão, que hoje mora, eu até tenho as minhas dúvidas no sul-africano, sul-americano, porque o resultado do próprio é que revela a morte do cidadão. Alguma coisa que está a ser esclarecida. 3. Temos uma musculatura policial que tem coragem de empurrar os atroces, empurrar os indivíduos que não representa perigo contra a pé público, seja lá como for, porque ele chama, aqui em Maputo, tivemos este caso, quando a manifestação da luta, depois a campanha no ano passado, tivemos recentemente em Quilomar. Temos em todo o país onde a polícia, quando é para reprimir ou repreender o povo pacato, aquele pobre,
tem toda a musculatura para demonstrar que a polícia de facto está equipada de espécie. O que custa levar uma estreita musculatura em Cabo Delgado? Prende jornalista que prende a verdade do povo, prende não sei por indivíduo, o governo tenta captar o solo com dinheiro para estar que Cabo Delgado está tudo bem, enquanto não está tudo bem. Então, eu acho que isto é preocupante para um Estado, quando o povo começa a perder a credibilidade do seu Estado, o que é que vai acontecer? Essas empresas que no jornal da Anadarko está a equipar suas viaturas para poder trabalhar, eles podem estar o Estado. Então, eu tenho mesmo a lamentar, solidarizo-me bastante com a população de Cabo Delgado, as pessoas que estão a abandonar suas chamas, deviam estar a produzir para o país e estão demandadas de um lado para o outro, e temos um Estado que está aí a destilar seus mercados bem, de um lado para o outro, e seu povo, como um patrão, estão aqui a morrer de fome, a dormir ao relento, as crianças não poderem ir às escolas, porque nas zonas de origem há conflitos e por aí por diante. Isso é muito lamentável, é vergonha para o Estado, é vergonha para nós todos quando assistimos no cenário da natureza. Obrigado. Obrigado uma vez mais, caro telespectador. Dr. Forquilha, retomando seu fio de pensamento. Sim. Teremos a linha disponível já na segunda parte deste programa, sendo que, por enquanto, encerramos a fase de sessão de chamadas. Como estava a dizer, pelos indicadores que temos, eu acredito que o governo moçambicano já tem alguma matéria, alguma indicação clara das motivações desses criminosos. Porque dos primeiros ataques foram apreendidas algumas pessoas e foram seguidos trâmites legais, e essas pessoas devem ter declarado algo. Ainda que sejam alguns jovens locais que possam assumir que alguns desses não têm a real dimensão do problema, nem sabem as motivações reais. Podemos ter um grupo deste. Mas dentre esses, houve muitos outros apreendidos, ou que devem estar presos até agora, que devem ter dito algo que possa nos conduzir, portanto, às motivações. Recentemente foram presas 3 pessoas ugandesas, a comunicação social transmitiu, e que se assumiam como, primeiro foram rotulados como sendo líderes, portanto, desses insurgentes em Cabo Delgado, vindos de Uganda e que eram da Al-Shabaab. Portanto, estavam cá para procurar resgatar um dos chefes deles que se encontra nas matas de Cabo Delgado. Portanto, que ligação teria este elemento ligado ao Al-Shabaab de Uganda em Cabo Delgado? Esta é uma indicação clara de que temos. Agora, podemos estar sim perante o outro problema. Mesmo que o governo moçambicano, porque é muito fácil sabermos que é um assunto ligado ao Estado XYZ, em que no Concerto das Nações a gente possa fazer um contacto para perceber o que está a acontecer. Mas não é esse assunto. Esse assunto pode ser cidadão de origem de outras nacionalidades, mas que dentro dos seus países, os seus próprios Estados também lutam contra estes grupos. Portanto, e que podem se expandir para um canto como Moçambique, como Cabo Delgado, e começam a fazer essas incursões, essas matanças todas. Ainda que você saiba que este é elemento, assumimos esse elemento do Al-Shabaab e tem motivações que tem. Como é que nós dialogamos com esta pessoa para dizer que, olha, não sei, como que nós tentamos para dialogar? É complicado. Se calhar é por aí também que o próprio Estado moçambicano não está a querer dizer publicamente que este assunto assume-se assim e depois o passo a seguir qual é. Porque se é da Uganda, não é o governo de Uganda que está a fazer essas incursões, mas são também problemas que eles têm dentro do país, como temos assistido no Quênia, etc. Não é? Como depois dialogar com eles? Não sei se será este problema, mas de que de facto não se conhece as motivações, penso que nós estaremos a informar melhor as pessoas. Fora disso, o Estado moçambicano tem todos os meios, ou neste caso, o governo moçambicano tem todos os meios que o Estado coloca a seu dispor, não é? Para que possa fazer as investigações mais precisas possíveis da inteligência para descobrir o que está a acontecer. E não podemos ser uma inteligência que pode ficar durante 2 anos para um problema desse de ataques quase mensalmente, semanalmente, e nós não sabemos ainda as motivações, o que está a acontecer.
Por isso, eu penso que outra narrativa melhor tem que aparecer para, de facto, dizer o outro interveniente que apelava pela calma e tudo mais. O povo moçambicano está a ter a calma suficiente, mas não se pode. Nós temos que ter a calma na investigação para identificar as razões claras, as motivações, o que é que se... Isso sim, podemos ainda ter alguma calma. Mas perante as mortes que vão acontecendo cada dia, o que devíamos de facto assegurar é que no território de Cabo Delgado as nossas forças de defesa e segurança garantam, portanto, a inviolabilidade do território, quer dizer, impedir que as matanças continuem e continuemos a investigar. Aí podemos ter a calma. Está-se a investigar, mas pessoas estão salvas, quer dizer, ninguém que está a morrer, e o nosso Estado continua a investigar para encontrar, de facto, o essencial do problema. Mas não podemos dizer que vamos agarrar a calma enquanto as pessoas estão a morrer a todo momento. Nós não podemos permitir isso. Não podemos. Muito bem, estamos cada vez mais a passos galopantes para o nosso intervalo. E teremos certamente a linha disponível na segunda e última parte desta primeira edição semanal do Opinião Pública para interagirmos com mais telespectadores. Decidimos interromper nesta primeira parte, que era para abrir espaço para que os convidados puderem também deixar ficar suas opiniões e responder algumas questões que ficaram aqui no ar. Enquanto não vamos ao intervalo, continuamos aqui com este debate. Cídia, como é que está a ser esta vossa campanha de mobilização de esforços para apoio da população cabo-delgada? Bem, primeiro dizer que nós poderíamos ter feito isto antes, mas sem acesso à informação não era possível de ser feito. E a altura que nos desperta maior atenção sobre isto foi quando o jornalista Amado Abubakar foi detido no dia 5 de janeiro, enquanto entrevistava deslocados. E foi a partir dali que nós começamos a nos questionar sobre estes mesmos deslocados e porquê da razão da sua detenção quando ele estava a fazer este exercício. E depois disso pensamos mesmo que tínhamos que prestar atenção a estes deslocados. Ok, eles estão a sair de uma determinada área porque já não é segura, e para onde é que eles estão a ir? E no lugar, digo, onde eles vão, quem é que os recebe, o que é que eles estão a comer, o que é que estão a vestir, porque muitas casas foram incendiadas durante estes 2 anos. Foi desta forma que pensamos, tudo bem, como civis, o mínimo que nós podemos fazer é recolher donativos e apoiar. E felizmente tivemos e contamos com a colaboração da administração local da Ilha do Ibo, que mostrou-se extremamente aberta para ajudar-nos a ajudar. Né? Okay. Não é a primeira vez que se faz algum tipo de apoio aos deslocados, a primeira vez foi a comunidade muçulmana e penso que o governo também fez, então pensamos que ok, vamos continuar a ajudar, porque pelas informações que recebemos, os deslocados ainda precisam de um certo tipo de apoio. Alguns conseguem estar em casa de familiares ou de pessoas de boa vontade, mas há uma outra parte que não tem nenhum tipo de familiar e nem como fazer para lá estar. E pelo que continuamos a receber informações, porque também temos estado a trabalhar com a Associação dos Naturais de Cabo Delgado em Maputo e outras pessoas também que se encontram na própria Ilha do Ibo, que informaram-nos, por exemplo, que antes das aulas do ano letivo iniciar, as pessoas ficavam nas escolas, mas depois disso já não foi bem possível ficar nas escolas, ficavam nas praças, por aí em diante. Bom, como cidadãos, nós nos sentimos chocados, porque quando estamos numa situação em que já perdemos um pouquinho de tudo, o mínimo que nos pode ser garantido são condições básicas de sobrevivência. Então foi nesses moldes que nós pensamos que temos que mobilizar, acima de tudo, os jovens primeiro, para ficarem sensibilizados com isto, porque nós estamos a falar de Moçambique. Moçambique, como o lema da campanha já sugere, Cabo Delgado também é Moçambique, porque nós notamos que desde 2017 até então, nós continuávamos a agir de forma natural como cidadãos, mas nós somos cidadãos, somos moçambicanos dentro de um espaço geográfico localizado e todas as províncias, elas fazem parte, e quando nós continuamos a agir como se uma parte do nosso território não estivesse a ser atacado, é de desconfiar este nosso patriotismo, esta nossa cidadania. E foi nesses moldes que nós pensamos em começar uma campanha nacional, mesmo para que todas as províncias dissessem sim, Cabo Delgado também é Moçambique, nós precisamos de apoiar aquela gente que está do outro lado. Nós percebemos que esta ajuda que nós estamos a fazer agora, ela vai ter que continuar,
Porque há mais de 500 dias, ainda sem nenhuma resposta, e mesmo durante a campanha continuamos a receber imagens de pessoas que estão a ser atacadas. É um pouco constrangedor para nós, porque de fato há quem nos pede esta calma toda. Vamos ter calma, mas não é possível ter calma neste contexto em que continuamos a receber informações que os ataques estão a continuar. E o maior ponto aqui é que quando há um ataque, as pessoas naturalmente vão se deslocar, e este número de deslocados precisa de algum tipo de apoio. Não é possível as pessoas saírem das suas casas, carregarem suas próprias casas, têm seus bens, tem muita coisa lá, e para onde elas vão, elas precisam de algum tipo de apoio. Muito bem, vamos a um breve intervalo e voltaremos para dar continuidade já, e teremos nesta segunda e última parte seguir a linha uma vez mais disponível. Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora. Da cultura ao desporto, dos direitos humanos ao género, da agricultura às novas tecnologias, não deixe de acompanhar reportagens de casos de sucesso que ajudam a transformar o continente num lugar melhor. Nós vamos e temos de ter uma orquestra sinfónica neste país. Nós, as mulheres com homens, não temos diferença ao trabalho. Todo o serviço que fazem, homem também nós mulheres fazemos. Veja a África em Movimento todos os dias aqui na STV Notícias, numa parceria com a Deutsche Welle. Uma vez sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta para a segunda e última parte desta primeira edição semanal de Opinião Pública, num dia em que analisamos o impacto dos ataques em Cabo Delgado, aliás, e uma vez mais trazemos uma peça de reportagem para contextualizar os telespectadores. Cabo Delgado também é Moçambique. Este é o lema que juntou o grupo de jovens designado Movimento Ativista Moçambique numa campanha que tinha como objetivo angariar produtos não perecíveis para apoiar as populações dos distritos que têm sido alvo de ataques sem rosto desde outubro de 2017 em Cabo Delgado. Sakina Afonso é uma das que se juntou à causa, oferecendo roupas, e destaca a importância do gesto. É um ato de solidariedade, né? Com os meus irmãos que estão a sofrer de Cabo Delgado, e todos nós, se tivermos algo, temos que oferecer. Quem também não quis ficar alheio a esta iniciativa é Idácio Namburete, que manifestou a sua solidariedade através da oferta de peças de roupas. Acho que é uma oportunidade de transmitirmos aquilo que é o nosso reconhecimento para a dor dos nossos irmãos. Então, trouxe roupa e espero estar a ajudar com isto. E são mesmo as roupas que figuram no topo da lista dos produtos mais angariados. Entretanto, o movimento revelou que neste momento o que mais precisa é de alimentos. Algumas pessoas também estão a fazer as doações em valores monetários, mas temos muita roupa. Ainda não sei exatamente como é que está a situação nas outras províncias, porque não é só Maputo, estão nas outras 10. Penso que o cenário é o mesmo, as pessoas estão mais a doar roupa, e quando na verdade também precisamos de comida. Já na próxima semana, os produtos serão alocados ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades para a sua posterior alocação aos distritos afetados. Sabemos que todos os distritos são prioritários, mas começamos pela Ilha do Ibo, um pouco pela sensibilidade do local. Quando é muita gente a estar num local que por si só já é sensível a um certo tipo de pressão. E na Ilha do Ibo nós estamos a falar de uma zona que, bom, em termos turísticos também tem algum valor nacional. O movimento de angariação de apoio para as vítimas dos ataques em Cabo Delgado começou no dia 5 deste mês. Cídia, qual é o nível, neste caso, até agora, de adição a esta campanha que está a ser promovida? Bem, primeiro
nós organizamos isto, a nossa intenção é que pudessem ser todas as províncias. Infelizmente não conseguimos na província de Inhambane, mas ainda hoje estávamos a tentar ver se nós conseguíamos um bom focal point, porque precisamos de pessoas idôneas para poder fazer isto. E nas outras províncias nós conseguimos jovens, maioritariamente, a poder organizar. O que acontece é que depois do dia 9, que nós organizamos a campanha em 4 dias, os 3 dias iniciais era mesmo para sensibilizar as pessoas, fazer elas saberem sobre esta situação e a necessidade delas de contribuírem. E no sábado foi reservado um dia que nós intitulamos Dia de Solidariedade Nacional, em que as pessoas iriam prestar algum tipo de homenagem, oferecendo alguma coisa, mas não é só os donativos que eram importantes, mas este sentimento da pessoa saber por que está a fazer isso, porque ao ir doar você se questiona por que está a fazer aquilo, e esse era o nosso objetivo. Claramente que no próprio dia, que foi sábado, nem todas as províncias conseguiram ter uma aderência maior por causa do tempo que nós tivemos para organizar, e só pelo que nós fizemos em poucos dias nós já achamos que aquilo já foi o máximo, e estávamos cientes que aquela era só uma semente. O que nós estávamos à espera realmente aconteceu. Depois que nós encerramos a campanha às 13 horas, todo mundo de todas as províncias começavam a ligar, e neste momento também as pessoas continuam a ligar a procurar saber como é que elas podem canalizar os seus donativos. Daí que tivemos que abrir esta semana, enquanto ainda coordenamos com a administração local e o INGC, para poder canalizar. As pessoas vão fazendo as suas doações. E com isto eu posso dizer que os moçambicanos estão sim sensíveis em relação a isto. Recebemos inclusive vontade de apoiar de pessoas de fora, moçambicanos que estão fora que querem apoiar. Como eu teria explicado na primeira parte, o objetivo era mesmo sensibilizar os jovens, etc. E a coisa acabou transformando-se em algo maior. Os moçambicanos que estão do outro lado também querem apoiar. Então, estamos também neste exercício de ver como é que fazemos com a questão das contas, de forma institucionalizada. Queremos também fazer um pequeno teste de como é que as coisas serão canalizadas só com os donativos que oferecemos agora, porque já sabemos muito bem como é que funcionam um pouco as nossas instituições. Então, queremos fazer o primeiro teste. Se correr tudo muito bem, nós já temos prevista a terceira fase, que vamos fazer também algo ainda maior para poder canalizar. Porque não queremos que... Bom, nós estamos numa fase de termos que avançar antes que as coisas já aconteçam. Se nós já sabemos que ainda vão aparecer mais deslocados, nós temos que estar preparados para responder. Não é eles chegarem, terem necessidades, passarem fome, não terem onde ficar, que nós vamos começar a pensar. Então, nós temos que ter uma resposta já preparada para quando isto for a acontecer. Se não acontecer, que bom. Mas se acontecer, nós já temos que estar preparados. E nós, mesmo como jovens, queremos dar este apoio à governação local da Ilha do Ibo. Muito bem. Dr. Forquilho, que desafios se colocam aqui perante esta situação dos ataques mais preocupantes, que são violentos? Bom, eu penso que os desafios se colocam fundamentalmente, primeiro, ao Estado, às Forças de Defesa e Segurança, e não sei, não sou comandante-geral, mas era preciso que se mobilizasse. Nós temos, digamos, capacidades, penso, para conter a situação de Cabo Delgado. Eu acredito que temos, não é? Se nós pudermos movimentar as especialidades de forças de defesa e segurança que nós temos, não é? Para poder, mais ou menos, fechar o perímetro que percebemos que tem sido violento, não é? Penso que isso é possível. Neste momento não temos guerra no nosso país de forma geral. Temos as tréguas com a Renamo e penso que estão a avançar muito bem. Devíamos nos concentrar especificamente em Cabo Delgado, mas também como demonstração de que temos capacidade para conter este tipo de situações. Isto traria mais confiança ao nosso Estado e as comunidades também se sentiriam protegidas. Em segundo lugar, temos que continuar, de facto, a fazer uma investigação precisa, por forma a perceber o que é que este grupo precisa, o que quer efetivamente. Penso que isso temos calma, mas a primeira coisa é fazer tudo por forma que não haja ataque, as pessoas não morram. E as pessoas devem ter confiança com o seu Estado, devem saber que o Estado nos protege. Em terceiro lugar, é o que está aqui a acontecer. Essa é uma iniciativa da juventude, que digo já desde já parabéns, não é?
e penso que podem ter muito eco em todo o país dessa solidariedade. Mas nós temos no país, esta ainda que não se diga uma calamidade, mas aproxima-se a isso. Nós temos pessoas com problemas, pessoas que deslocam e ficam no sítio, não têm de comer, não sei quanto, algumas feridas, etc, etc. Eu penso que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais tem também de prever isso, colocar dispositivos em Cabo Delgado que possam assegurar assistência rápida, portanto, das pessoas que possam se deslocar de um lugar para o outro, e se isso for se associar a esforços como estes da juventude e de outras instituições, como já houve com a comunidade muçulmana, parece, etc. Então, assim podemos fazer uma frente única para podermos, portanto, minimizar o sofrimento dos nossos irmãos em Cabo Delgado. Mas a primeira coisa, como estou a dizer, é levantar toda a capacidade que temos. Eu acredito que só 30% da capacidade que nós temos de Força de Defesa e Segurança nesse país pode muito bem pôr cobre a situação de Cabo Delgado. Pode muito bem. Conheço os arsenais, os quartéis que nós temos nesse país todo. Então temos capacidade para fazer isso. E temos que pôr isso a funcionar. Muito bem. Voltamos aqui a recuperar a linha telefônica para interagirmos com mais telespectadores já nesta segunda e última parte do Opinião Pública, numa altura em que ficamos por gerir pouco mais de 15 minutos, e esperamos desta forma que mais telespectadores ou aqueles que não interagiram conosco na primeira parte possam fazer agora, através do 425 71 74, enquanto não recebemos nenhum telefonema nesta segunda parte, prosseguimos com a análise, mas ficamos dentro da expectativa que a qualquer momento vamos receber aqui os telespectadores que podem estar interessados em comentar algo sobre Cabo Delgado, numa altura em que os ataques continuam a causar óbitos e danos materiais à população, já desloca-se, abandona as suas zonas de residência para fixar-se nas vilas, tem muito mais das zonas rurais para as vilas, como uma forma de procurarem segurança. Importa referir ainda que a população de Macomia tem estado a protagonizar manifestações, a exigir resposta por parte das autoridades devido em relação a estes ataques que estão a acontecer, não só Macomia, bem como outros distritos. Há descontentamento por parte das populações, sobretudo das zonas rurais, queixarem-se de falta de proteção das autoridades. Cídia, voltando agora, enquanto esperamos por mais pessoas, há já dias que estes donativos estarão já no local. Há um dia já estipulado que vão chegar. Bem, nós preferíamos fazer isto de um outro jeito, que era garantirmos um transporte, porque se estivesse ao nosso alcance, nós mandávamos já amanhã. Okay. Mas nós percebemos que com o volume das coisas que fomos recebendo não vai ser possível com os nossos próprios recursos financeiros, até porque acabamos gastando demais nesta pequena campanha que começou, então vimos que não, sozinhos não podemos fazer isso, por isso que temos que procurar algum tipo de apoio institucional. E hoje mesmo nós começamos algum tipo de contacto já com a administração e o próprio Instituto Nacional de Gestão, através do próprio administrador. Esperamos que tudo que nós arrecadamos possa ir o mais breve possível, mas também ainda estamos a pensar um pouco, porque continuamos a receber mais donativos. Pensamos se é melhor nós esperarmos recebermos mais alguns até sexta-feira, ou é melhor evacuar o que já temos. Ainda estamos a ver, provavelmente até o final do dia 2 teremos uma resposta muito bem clara, mas o nosso objetivo mesmo é, se as pessoas estão a precisar, elas têm que receber o mais breve possível. Então, dentro desta semana mesmo, tudo que conseguimos arrecadar já estará a sair. Se me permitir, eu tenho uma observação a fazer, na verdade uma provocação, talvez até para
os próprios telespectadores, porque desde 2017 até então já temos registrado, disse centenas, alguns dizem dezenas, e eu fico um pouco preocupada com este número que não é harmonizado. Cada um escolhe o número que quer usar e vai falando. Eu não acho que isso seja algo correto, sendo que nós temos as nossas autoridades que podem muito bem formalizar isto. Deveriam revelar o número exato? Sim, desde outubro do ano passado, todas as televisões, digo, para não generalizar, algumas televisões e outros órgãos têm usado o número de 100, mas desde outubro até então, várias pessoas já perderam a vida, inclusive esta semana. E eu não sei como é que funciona isto, se é para não nos chocar, eu não consigo perceber. A verdade é que eu acho que estes números, eles em algum momento precisam de sair, para nós termos uma ideia do que é que está a acontecer, e mesmo para não criar desinformação, porque se eu amanhã acordar e decidir que o número é de 900, eu vou criar outro tipo de problema. Então tem que existir aqui uma forma de equilibrar tudo isto. Ok, não é para assustar as pessoas, mas também não é para deixar as pessoas desinformadas, porque a dada altura vão aparecer aproveitadores que já existem a colocar qualquer tipo de informação sobre Cabo Delgado. E como as autoridades, que são os responsáveis por isto, não dizem o que é verdade, o que não é verdade, as pessoas vão especulando até onde der. Eu acho que o caos estará ali, e não necessariamente em dizer às pessoas o que estará efetivamente a acontecer. E outra observação tem a ver com o fato desta calma que se pede. Em algum momento há pessoas que na campanha diziam-nos, mas vocês estão a chamar de baixa atenção sobre este problema à comunidade internacional. E eu me perguntava, quantas pessoas mais têm que morrer para nós dizermos, ok, agora já são 1000, então tudo bem, agora vamos começar a pedir apoio. Tem que existir uma resposta, porque em 500 dias, estamos a caminhar para os 500 dias, não temos nenhuma resposta. Não acho que é a altura de, por exemplo, pedir apoio da União Europeia, ainda longe lá. Tem a própria SADC, os países vizinhos, tem Tanzânia, tem África do Sul, estes países, até porque algumas das pessoas indiciadas saem destes mesmos países. Por que a SADC, porque não é só por questões econômicas, é também garantir a estabilidade política e a paz nestes países? Por que não se pronuncia? Nós estamos à espera que venha a União Europeia dizer alguma coisa, quando aqui a nível da região a resposta pode sair. Então eu acho que está a faltar alguma coisa. A comunicação está a falhar em tudo isto. Nós entendemos que é uma situação sensível. Tudo bem, não há necessidade. Há informações estratégicas que não precisamos receber, mas há outras informações para nos acalmarem que nós precisamos. Muito bem, a linha continua disponível, 8425 71 74. Estamos à espera desta forma de mais telespectadores que podem estar interessados em deixar ficar aqui alguma opinião sobre o assunto de Cabo Delgado. Queremos saber do telespectador qual é a análise que faz pouco mais de 2 anos depois, ou seja, 2 anos depois do primeiro ataque. Continuamos a registrar ainda situações, segundo relatos de residentes em alguns distritos de Cabo Delgado, e a polícia também tem confirmado os ataques, mas os números é que acabam não sendo revelados todos. Esta é uma preocupação também manifestada aqui pela Cídia Chisungu, que é uma ativista que junta-se, está, aliás, em frente a uma campanha de angariação de meios de angariação de donativos para ajudar as populações afetadas por estes ataques, sobretudo aquelas populações que abandonam suas casas devido à insegurança, sim, para fixar-se em outras zonas, como tem sido a Ilha de Ibo, ter recebido muitas pessoas. E continuamos deste lado enquanto aguardamos. Dr. Forquilha, qual é a sua expectativa no geral em relação a este assunto de Cabo Delgado, em relação à atuação das autoridades e também das populações, a forma como as populações lidam com isto, e o que se pode esperar também dos países da SADC? Bom, apoio internacional, o apoio regional nunca pode faltar, mas é preciso que o problema seja problema aberto pelo governo, não é? Acho que a esse nível até não teríamos problema nenhum. Mas também eu ainda continuo a concordar ou a acreditar que a nossa capacidade interna ainda pode controlar o assunto, como já estava a dizer.
É verdade, quando estivermos a tratar de matéria de guerrilha, este grupo usa a estratégia de guerrilha. Portanto, o assunto é mais complexo, mas não é complexo de tal forma que não se possa controlar, porque a população de Cabo Delgado tem uma experiência de guerrilha, não é? A população de Cabo Delgado, como de todo o país, nas aldeias comunais, tem forma de se organizar, não é? O que ela precisa? Aliás, dos relatos que nós recebemos, tivemos até ocasiões em que a população pediu arma para poder se proteger. Temos indivíduos que conhecem muito bem as matas, portanto, que cobrem esse distrito de Cabo Delgado, não é? E eu não sei que capacidade neste momento existe de organização, por forma que este potencial organizativo daquela população sirva ao momento atual, não é? Porque se nós temos um município que acaba tomando iniciativa de recolher obrigatório, isso espelha quão profunda é a preocupação de segurança no local. Se nós temos distritos que promovem marchas de insegurança ou apelando à sua segurança, quer dizer que a preocupação é muito maior naquelas comunidades. Portanto, se transportarmos isso para o local onde estou, eu vivo no bairro Triunfo, se isso estivesse a acontecer no bairro Triunfo, eu não dormia também, não dormia. Portanto, não há espaço para essas pessoas poderem ter a calma de vida. Portanto, o governo moçambicano, o Estado, nesse caso, deveria, não sei se isso está a acontecer, mas ter que sentar muito com os indunas de Cabo Delgado, as comunidades de Cabo Delgado, para em conjunto dizer quais são os outros caminhos que estas populações conhecem de prevenção, de combate a este conflito que se calhar não esteja a ser aplicado hoje. Há muita experiência que se pode buscar. Porque nós notamos que alguns desses jovens que vão atacar regressam para algum sítio qualquer. E se nós dominamos de facto o nosso território, temos capacidade de controlar essa situação, não é? Mesmo que apareça um estrangeiro que entre no nosso grupo e comece a fazer algumas incursões, ele pode ter 2, 3 pessoas com que corresponde, mas a maioria irá identificar. Esta é uma outra linha que deve-se usar. É verdade que não é só o descarregar de todo o potencial bélico em Cabo Delgado que o problema se resolve, porque essa é uma guerrilha, nós não podemos disparar descontroladamente contra todos, temos de definir o alvo. Exato. Mas penso que usando essa capacidade toda, nós podemos muito bem controlar o assunto e identificar quem dentro das nossas comunidades. Tem que se envolver aqui as comunidades. Efetivamente, sobretudo no caso de Cabo Delgado, porque estão muito organizadas aquelas comunidades. Isso pode muito bem conter essa situação. Mas isso só funciona, aqui atenção, isso só funciona se uma aldeia estiver segura de qualquer situação, a poucos metros eu tenho uma posição que logo me protege. Porque se nós estamos, vamos lá dizer, a 150 km, quando a informação aparece, nós precisamos de 4 ou 5 horas para chegar lá, as pessoas já morreram, então não vão muito confiar nessa estratégia. Porque isso significa que eu devo definir de fato que quem me protege são as forças de defesa e segurança, porque elas estão sempre presentes. Não é? Mas quando não existe aquele que aparecer logo de imediato e quer me matar, olha, ou eu vou ser morto, ou então vou me aliar a quem está mais perto. Então, penso que isso tem que se analisar muito com a população de Cabo Delgado, e o Estado, o nosso governo, as nossas forças de defesa podem muito bem fazer isso, isso pode ajudar a conter esse assunto, enquanto se faz os trabalhos profundos de inteligência. Muito bem. Cídia, qual é o epicentro desta, entre aspas, desta vossa campanha? Qual é exatamente a base dessa campanha? É a capital do país? E qual é a província que tem tido muita adesão, onde tem havido muita adesão? Bem, todas as províncias têm tido, como eu disse antes, com exceção de Inhambane, não porque as pessoas não queriam apoiar, mas porque por falha da nossa organização não conseguimos. Mas, inclusive, até agora, volto a repetir, existem pessoas dispostas a apoiar.
Inicialmente foi em Maputo onde tudo começou, mas já não está só em Maputo. Inclusive, na própria província de Cabo Delgado, existe um grupo de jovens que está lá ainda a pensar. E nós achávamos que estavam muito mais conosco, mas quando percebemos como os jovens, depois do dia 9, que foi no sábado, estão a levar este assunto, nós percebemos que a campanha já foi, as pessoas apropriaram-se. Inclusive hoje, na Beira, os jovens continuam a estudar melhores formas de angariar mais donativos e estão a fazer a submissão de cartas às instituições, por aí em diante. É algo que, por exemplo, na província de Maputo ainda não fizemos, mas eles já estão a fazer. Inclusive, na Zambésia também fizeram o mesmo exercício e hoje também vão fazer. Então, eu posso dizer que todas as províncias agora já apropriaram-se da campanha. Então, já não é algo só do Maputo, não é só da Síria, nem do Movimento Ativista Moçambique. Já são várias organizações interessadas em contribuir com alguma coisa. Últimas considerações, Síria, em 2 minutos antes de encerrar. Bem, neste caso, nós só temos que apelar, né? Que é termos a ideia de que, de fato, o governo de Moçambique vai fazer alguma coisa. Mas, como eu penso, é que não tem nada a ver com estratégias militares, tem mesmo a ver com vida em qualquer cenário. Se nós usamos determinadas estratégias por um determinado tempo e elas não funcionam, radicalmente nós temos que mudar. Eu espero que essa seja algum apelo relevante, porque não dá para continuar a fazer as coisas do mesmo jeito que se fazia já quando isto tudo começou, porque, como estamos a perceber, os grupos estão a mudar de estratégia. Então é preciso que as autoridades também experimentem novas estratégias, porque nós não vamos esperar mais 2, 3 anos, nem 4, isso não vai acontecer. Aqui há uma clara violação dos direitos humanos, não se fala disto, parece que direitos humanos é coisa do estrangeiro. Lá em Cabo Delgado, a forma como as pessoas estão a morrer de forma brutal e desumana, é preciso mover um pouco de tudo, claro, com aquela calma, aquela paciência, mas esta calma e paciência ela vem acompanhada de um tipo de informação. Então nós esperamos, inclusive do nosso governo, que a forma como se comunique conosco agora que já sabemos que isto tudo está a acontecer, que não seja igual a um grupo de pessoas que não sabe da situação. Não, é preciso saber que já estamos a lidar com pessoas cientes. Então temos que ter algum certo tipo de cuidado e trazer alguma coisa de novo na comunicação, porque nós vemos que quando se captura alguns estrangeiros, aparece-se assim na televisão, que capturamos e tudo, mas nós queremos resultados, nós queremos ver o que é que isto vai implicar. E vimos depois que ficávamos felizes, como quem diz, quando o Anacon foi detido, porque apresentou-se como alguém que financiava, mas de repente o Anacon perdeu a vida e nós ficamos a pensar, estamos perto ou estamos longe? Porque era uma peça fundamental. E todas estas coisas, elas vão nos deixando um pouco sem muita fé, mas como trata-se do nosso país, nós só podemos confiar nas nossas autoridades, é o mínimo que nós podemos fazer. Doutor Forquilha, últimas considerações para fechar em 2 minutos. Sim, dizer que este assunto é sério e o Estado moçambicano tem que de facto levá-lo com toda a seriedade, porque as guerras que depois se alastram por um território inteiro não começam em todo o território, não é? Nós tivemos a luta da liberação nacional, começou em Cabo Delgado. Tivemos a luta da resistência nacional moçambicana, começou em Manica, não é? Nos pontos localizados, mas depois tivemos em todo o país. Portanto, nessa altura em que temos focos de insurgentes em Cabo Delgado, temos que colocar toda a nossa capacidade, não só para a literatura perceber o que é, mas de facto os aspectos, as movimentações físicas que estão a acontecer devem ser estancados. E nós somos um Estado e penso que temos capacidade para fazer isso. Não se pode pensar que pronto está lá no norte ou porque não sei quanto. Não, este é nosso território e deve ser inviolável. Não é assim? Então penso que o Estado moçambicano tem que colocar esse assunto na sua maior prioridade. E não penso que é isso que está sendo feito, porque eu acredito que ainda temos capacidade para estancar aquela situação. Muitíssimo obrigado, caros convidados, e agradecer imenso aos telespectadores pela audiência, e desta forma encerramos esta primeira edição semanal da Opinião Pública. Esperamos voltar amanhã com mais temas que podem despertar o interesse dos telespectadores.